Portanto, a gravação já foi iniciada. Então vamos dar início à nossa sessão de trabalho. Então, uma boa tarde a todos os presentes e participantes e, acima de tudo, uma boa tarde e um agradecimento especial à Comissão Setorial da Educação e Formação pelo facto também de ter colocado e de fazermos ou de ser colocado à PQ na Mas da Castro Pereira e em nome da PQ era agradecer à Comissão o facto de ter este desafio que funciona não como o arranque, ou melhor, acaba por ser o arranque do próprio colóquio, o 46º Colóquio da Qualidade. Amanhã face-to-face e também online, mas fazemos três estão a decorrer agora em paralelo, não é? Chamamos do warm-up, não é? Numa ótica de aquecimento, de arranque do próprio colóquio. E a Comissão Setorial, vamos falar um bocadinho sobre o estado da arte, não é? Da educação e da formação. A minha presença aqui não acrescenta, ou quase não acrescenta valor, é mesmo só fazer-vos a introdução, dar-vos as boas-vindas, voltar a reiterar e agradecer a toda a Comissão, sem pessoalizar aqui em ninguém, mas toda a Comissão Setorial, o facto de, entretanto, estarmos a realizar e a partilhar este mesmo conteúdo e o vosso saber e desejar, naturalmente, uma excelente sessão de trabalho que decorrerá, ou começa agora, decorrerá até às 7. Eu não vou estar atento e agradecer-vos uma vez mais e passaria desde já a palavra à Silvia Santos. Força e uma vez mais, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Muito bem, muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu começo por agradecer o convite que me foi endereçado para participar nesta sessão. É um enorme gosto estar convosco e partilhar algumas ideias e alguns desafios também no âmbito da gestão da qualidade, mais particularmente no que se refere à gestão da qualidade nas instituições de ensino superior. Portanto, o desafio que me lançaram foi no sentido de abordar a gestão da qualidade neste contexto particular, partilhando alguns exemplos da minha instituição, mas falando sobretudo de forma um pouco mais abrangente daquilo que é a gestão da qualidade nas instituições de ensino superior portuguesas. E sempre que falo em gestão da qualidade no ensino superior, eu gosto de começar por partilhar alguma informação de enquadramento que todos conhecerão, mas que no fundo que nos ajuda a posicionar e a compreender um pouco melhor aquilo que é o trajeto das instituições de ensino superior neste âmbito nos anos mais recentes. Eu vou então partilhar o meu ecrã. Penso que já estarão a ver. Vou então avançar. Bom, na verdade, como vos disse, partilhando alguma informação de enquadramento, como saberão, atualmente em Portugal, o enquadramento legal determina que todas as instituições de ensino superior, independentemente da sua dimensão ou natureza, determina que todas estas instituições estão obrigadas a desenvolver e a implementar sistemas de gestão da qualidade, e sistemas esses que devem visar todas as áreas de atuação das instituições de ensino superior, nomeadamente as áreas de suporte, ou seja, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão académica, gestão de infraestruturas, entre outras, mas também as áreas de missão, ou seja, o ensino, a investigação e a transferência de saberes. E esta obrigatoriedade, ela decorre, desde logo, do regime jurídico das instituições de ensino superior, que foi publicada em setembro de 2007, e tem estado muito associada aos processos de avaliação e certificação e acreditação por parte da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Portanto, na verdade, atualmente, nenhum curso superior pode funcionar em Portugal sem que esteja previamente acreditado pela A3S, ou seja, sem que tenha, no fundo, este selo de qualidade. Ora, o conceito de qualidade, como sabemos, não é um conceito estático e a gestão da qualidade no ensino superior em Portugal, ao abrigo do RGES, também tem evoluído e também tem passado, de alguma forma, diferentes fases de desenvolvimento que conhecemos e que associamos, de algum modo, aos patamares de evolução do conceito de qualidade. Portanto, apesar de, em 2007, quando entrou em vigor o regime jurídico das instituições de ensino superior, apesar de, à data, já existirem várias instituições
em Portugal com sistemas de gestão da qualidade, baseados sobretudo nas normas ISO 9001. Na verdade, a publicação do RGES em 2007 marca o início de um novo ciclo de gestão da qualidade no ensino superior. E, de alguma forma, neste novo ciclo, as instituições de ensino superior, muito orientadas pelo que tem sido a atuação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, têm passado também pelas sucessivas fases da verificação, do controlo, da coordenação e, finalmente, eu diria que podemos assumir que estamos agora num patamar em que a gestão da qualidade começa a ser também entendida no contexto do ensino superior como uma oportunidade para o desenvolvimento estratégico das organizações. Esta visão da qualidade como elemento crucial para a gestão estratégica das instituições de ensino superior, bem como para o seu desenvolvimento sustentável, ela no fundo é reforçada com o compromisso que tem vindo a ser assumido de forma muito pública por parte das instituições de ensino superior, com vista ao contributo efetivo para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em particular, através da implementação de sistemas de gestão da qualidade, as instituições de ensino superior podem contribuir ativamente e efetivamente, desde logo para o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, através do desenvolvimento e da implementação de modelos de gestão que sejam eficazes, sejam transparentes, responsáveis e que promovam o envolvimento das partes interessadas, portanto, que promovam modelos de gestão participativa e representativa em todos os níveis. No entanto, o contributo das instituições de ensino superior para estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não se fica por aqui, não se traduz apenas na concretização do Objetivo 16. Ele é também muito notório, desde logo, no ODS 4, nomeadamente através da concepção da oferta formativa de qualidade e alinhada com as necessidades da sociedade e, naturalmente, também através do ensino da qualidade e da gestão da qualidade, formando assim gestores e decisores capazes e competentes. Portanto, sendo obrigatória a existência de sistemas de gestão da qualidade no ensino superior, na verdade, eu gosto de pensar que as instituições de ensino superior não desenvolvem estes sistemas apenas para poderem responder a requisitos legais e para assim poderem funcionar, para poderem ter a sua oferta formativa disponível, aceitando estudantes. Eu gosto de pensar que, na verdade, as instituições de ensino superior estão naturalmente cientes das vantagens da existência de sistemas de gestão da qualidade. No caso da minha instituição, eu não tenho a menor dúvida de que o sistema de gestão da qualidade da Universidade de Coimbra, com mais ou menos fragilidades, tem contribuído para uma gestão mais eficaz, mais eficiente. No entanto, eu diria que esta é também a visão otimista de quem trabalha diariamente em gestão da qualidade. E nestas áreas, nós temos mesmo de desenvolver esta capacidade de olhar para as mais-valias deste tipo de sistemas, porque todos nós sabemos que a gestão da qualidade está longe de ser um tema fácil e não é seguramente um tema fácil no contexto das instituições de ensino superior. E penso que todos estamos cientes de que os desafios no âmbito da implementação de sistemas de gestão da qualidade são muitos. Por exemplo, nós sabemos que a gestão da qualidade não tem sido encarada com especial entusiasmo, por vezes, e por parte de alguns elementos da comunidade académica. Sabemos também que as normas ISO 9001 e outros modelos de gestão da qualidade que estão testados e validados são ainda olhados com alguma desconfiança, sobretudo quando não são ainda conhecidos com detalhe. Sabemos também que no ensino superior, por vezes, é difícil planear a longo prazo, em especial num contexto que tem assistido a tantas mudanças, e nada disto facilita, naturalmente, a implementação de sistemas de gestão da qualidade. Temos também um contexto muito marcado por uma grande autonomia por parte dos membros da comunidade académica, autonomia essa que é naturalmente desejável, é salutar, mas que por vezes dá origem a uma multiplicidade de iniciativas, de atividades e de projetos que
têm um objetivo comum, mas que nem sempre estão articulados. Outro problema crónico que tem sido muito discutido e que, de facto, é um dos grandes entraves à gestão da qualidade no ensino superior é a falta de tempo. Também o facto de os sistemas de gestão da qualidade nunca estarem terminados, isto pode ser um fator enorme de desmotivação. E, por último nesta lista, porque na verdade os desafios são imensos e não se esgotam neste slide, mas dizia eu, por último, a gestão da qualidade implica mudança e o ser humano resiste à mudança, em especial quando não entende os motivos que estão subjacentes a essa mesma mudança. Portanto, eu diria que no ensino superior, trabalhar em gestão da qualidade é estar permanentemente a gerir um equilíbrio, por vezes difícil, entre aquilo que é ainda entendido, por vezes, como mera burocracia, como um conjunto de atividades administrativas que roubam tempo ao que verdadeiramente importa, e uma outra visão em que se pretende olhar para a qualidade, para a gestão da qualidade, como um sistema que potencia o desenvolvimento sustentável das organizações e como um sistema que, no fundo, deve ser fruto de um projeto institucional de todos e para todos. Ora, como é que podemos abordar estes desafios e, de alguma forma, transformar estes constrangimentos e fragilidades em oportunidades? Desenvolvendo sistemas de gestão da qualidade que tenham impacto positivo globalmente nas nossas instituições e também no contexto das instituições de ensino superior. Eu aproveito o mote desta sessão de warm-up e eu diria que é através da liderança, da excelência, da inovação e da sustentabilidade, ou seja, através das leis que, dito de outra forma, através da liderança, desde logo porque, como todos bem sabemos, não há gestão da qualidade sem o comprometimento efetivo das lideranças, da gestão de topo das instituições, lideranças essas que devem gerir pelo exemplo, e aliás não podemos esquecer que a liderança é um dos princípios da gestão da qualidade, plasmado nas normas ISO 9000, através da excelência, porque essa é a visão de qualquer sistema de gestão da qualidade. Por um lado, queremos que o nosso sistema de gestão da qualidade seja excelente, e por outro lado, sabemos que a nossa instituição só poderá aspirar verdadeiramente à excelência organizacional se estiver dotada de um sistema desta natureza, de um sistema que impulsione a melhoria em todas as áreas organizacionais. Através da inovação, desde logo, porque para melhorar é necessário, muitas vezes, ter a capacidade de fazer diferente e de olhar para fora da caixa, e a gestão da qualidade dar-nos esse treino, dar-nos essa capacidade. E também através da sustentabilidade, porque a gestão da qualidade e aqui partilho uma visão muito pessoal, a gestão da qualidade é isso mesmo, é a capacidade de orientarmos as nossas organizações para uma lógica de desenvolvimento sustentável e responsável e para uma lógica em que as nossas organizações são capazes de compreender o contexto interno e externo e são capazes de ter em consideração o impacto que estão a criar e que estão a gerar na sociedade. Portanto, eu diria que se conseguirmos transmitir estas ideias nas nossas instituições, sejam elas instituições de ensino superior ou de outra natureza, e se conseguirmos explicar que a qualidade está em cada um de nós e que não é meramente um conjunto de atividades burocráticas e administrativas, eu diria que desta forma podemos fazer a diferença e podemos contribuir para que um sistema desta natureza funcione e cumpra os seus desígnios. Portanto, seja promotor da excelência organizacional e da melhoria. E, desta forma, o nosso trabalho pode ficar efetivamente um pouco facilitado e vamos ter seguramente instituições mais competitivas, mais capazes de responder aos desafios atuais e futuros. Agora, para concluir, eu também gostaria de partilhar convosco uma outra ideia que me tem tomado muito tempo ultimamente e que tenho explorado e que tenho estudado e que é o seguinte. Portanto, quando falamos em gestão da qualidade no ensino superior, e não só, mas no ensino superior isto sente-se muito, nós criamos por vezes a expectativa de que
tudo seja perfeito e criamos esta expectativa do lado dos nossos stakeholders, internos e externos. Ou seja, de alguma forma, ainda existe muito esta associação de que a gestão da qualidade é sinónimo da inexistência de erros e de falhas ou de instituições perfeitas. Isto tudo acaba por gerar muita frustração quando percebemos que, afinal, mesmo com o sistema de gestão da qualidade, a perfeição não existe. E sendo certo que os sistemas de gestão da qualidade têm como missão prevenir a ocorrência de falhas e têm como missão promover a melhoria e a excelência organizacional, também é certo que todos nós, e isto acaba por ser muito cultural, particularmente sentido em alguns contextos, mas todos nós temos ainda alguma dificuldade em olhar para aquilo que eu designaria como potencial impacto positivo do erro. E eu sei que isto pode parecer muito estranho numa sessão sobre gestão da qualidade e pode parecer muito estranho vindo de alguém que trabalha diariamente em gestão da qualidade, mas deixem-me explicar um pouco melhor esta ideia para concluir. Na Universidade de Coimbra, nós, curiosamente, temos um vice-reitor que tutela simultaneamente o pelour da qualidade e o pelour do desporto. Esta conjugação de qualidade e desporto ela é muito curiosa e, na verdade, eu tenho aprendido que qualidade e desporto podem trocar muitas experiências e podem aprender muito mutuamente. Portanto, eu deixo-vos com uma frase de um dos maiores desportistas de todos os tempos, que nos desperta precisamente para a importância de conseguirmos olhar para o erro de uma outra forma. E parece-me que isto é essencial no âmbito de qualquer sistema de gestão da qualidade e é essencial em qualquer organização que aspira à excelência e à melhoria contínua, disruptiva, ou melhoria, genericamente falando. Portanto, a importância de sermos capazes de olhar para o erro de uma outra forma, não olhando apenas para o lado negativo, para a dimensão negativa, mas também para o erro como uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento e de aprendizagem organizacional com vista à melhoria. Eu diria que se esta abordagem se for assimilada pelas nossas instituições, eu estou certa de que teremos lideranças eficazes que nos orientam para a excelência, para a inovação e para a sustentabilidade. Portanto, eu penso que não excedi o tempo que tinha disponível, ficam com os meus contactos, estarei naturalmente disponível para responder a eventuais dúvidas, questões ou comentários. Resta-me agradecer uma vez mais a oportunidade e passar agora, portanto, para a próxima apresentação, penso eu. Obrigada. Muito bem, José, boa tarde. Posso começar, José? Bem, então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Peixoto, portanto, sou responsável de formação da ATEC, portanto, tenho uma dupla missão, portanto, uma delas é a missão de ter a responsabilidade da região norte da ATEC, a nível da formação que executamos, seja para empresas, seja a nível da formação profissional. E tenho, então, também a responsabilidade nacional a nível da qualidade e inovação pedagógica. Portanto, toca aqui em alguns dos pilares das leis que é. E começo por agradecer o convite endereçado à ATEC, para hoje podermos fazer parte deste warm-up. E o pilar que vou falar nesta apresentação é o pilar da liderança. Portanto, e fazê-lo através da apresentação de um estudo que realizamos há cerca de 2, 3 meses, que é um estudo sobre o retrato da liderança operacional nas empresas portuguesas. Mas, rapidamente, só apresentar a ATEC. Portanto, a ATEC nasce de um projeto com 4 promotores, portanto, 3 empresas e uma associação, portanto, a Volkswagen Auto Europa, a Siemens, a Bosch e a Câmara de Comércio e Indústria do Zolmar. A formação que ministramos a nível do âmbito da formação profissional é apoiado através do Instituto de Emprego e Formação Profissional e o grande objetivo da criação da ATEC, e continua a ser, é promovermos qualificação, requalificação, reconversão profissional, portanto, focado na indústria e não só, portanto, para os nossos promotores e também para outras empresas. Estamos situados em Matosinhos, em Palmela, com as unidades principais, e temos também uma unidade em que desenvolvemos apenas formação de especialização tecnológica, portanto, pós 12º ano, em Cascais. Portanto, temos em média cerca de
1.200 a 1.400 formandos nas várias localizações. Com isto representa mais ou menos 80 turmas. Portanto, paralelamente a isto, temos também o eixo da formação para empresas, portanto, que é o que está do lado direito. Portanto, e aqui sim, na formação para empresas, o que fazemos é desenvolver formação em 6 áreas diferentes. Portanto, as áreas técnicas que nos caracterizam a formação profissional, nomeadamente as eletrónicas, as automações, a parte automóvel, a industrial, depois a informática, mas montamos 2 outros pilares. O pilar do desenvolvimento de pessoas e organizações, onde aparece aqui a nossa área de liderança, e também a área da melhoria contínua de processos. Portanto, no fundo, qual foi a motivação para trabalharmos a liderança e principalmente a liderança operacional? Nós, em 2021, realizámos um estudo em que intitulámos a qualificação e requalificação em Portugal. E neste estudo, o que nós procuramos saber foi como é que as empresas estavam a preparar para esta evolução tecnológica, para esta digitalização e que está a ser impulsionada por esta vaga que tivemos da pandemia que nasceu em 2020. E o que reparámos foi que, além das competências técnicas, vimos que as competências em que havia mais foco eram as soft skills. E dessas soft skills, aparece-nos ali no laranja mais carregado a liderança. Ou seja, a pergunta às empresas é quais são as áreas prioritárias em que querem apostar para a evolução e a melhoria das vossas empresas. E aparece a liderança, a comunicação e a resolução criativa de problemas. Então, o que fomos analisar foi o que é que havia em Portugal e no mundo sobre liderança operacional. E, efetivamente, encontramos muito pouco. Encontramos vários estudos, a liderança mais de topo, mas a liderança de terreno não encontramos grande informação. E esta liderança, para nós, e é a nossa especialidade, para nós é muito importante, porque é esta que está diretamente ligado aos colaboradores de terreno. Portanto, seja ele no setor de serviços, seja ele no setor industrial. Portanto, são eles que são a força motriz em conseguir passar todas as orientações que vêm da gestão de topo, da liderança de topo, e que a devem configurar para ações no terreno. E o recíproco é verdadeiro. Conseguir antecipar necessidades e veiculá-las adequadamente e de forma assertiva para as lideranças de topo. Portanto, e então fizemos um estudo em que tocamos em 2 grandes vetores. Como é que estão a ser preparados os líderes para estes desafios? E qual o tipo de líderes que hoje em dia temos nesta fasquia das lideranças operacionais? Portanto, o grande objetivo, e mais uma vez liderança operacional, além de ser a nossa especialidade, portanto, também porque consideramos que estas são lideranças estruturais. E temos sentido nos programas que nos pedem de formação que cada vez mais as componentes de soft skills e a importância das lideranças começam a ser sublinhadas nas organizações, que é uma forma de retermos talento. Normalmente costuma-se dizer que normalmente não nos despedimos das empresas, mas sim dos nossos chefes. Portanto, e estas pessoas são pessoas extremamente importantes para que haja uma solidez a nível de retenção. E então, navegando aqui no estudo, portanto, isto é um estudo que foi feito a nível nacional, portanto, ilhas também. Tivemos aqui uma tendência para 40% do norte, mas há aqui o espelho do país inteiro. Muito na indústria, 59%, e temos ali 35% são outros setores. Portanto, e a primeira coisa que perguntámos foi como é que são, ou quem são as FIAs hoje em dia a nível do terreno? Qual será a geração? Tínhamos uma ideia, pela experiência que tínhamos, que as gerações tendem a ser algo envelhecidas, mas nada como dados concretos. E, efetivamente, o que vemos é que, da nossa amostra, 38% centram-se nos baby boomers. E se juntarmos com os 38, com 42, temos uma esmagadora maioria, 80%, que estamos com uma classe que começa a estar já algo envelhecida. Portanto, e agora, ao longo da apresentação do estudo, algumas reflexões que nos fazem pensar e que é importante olharmos e darmos respostas, que é como é que eu estou a olhar para a sucessão das minhas FIAs. Portanto, eu tenho aqui 80% de pessoas que tendencialmente vão começar a sair. Como é que eu preparo esta sucessão? Como é que eu recruto as novas pessoas? Como é que eu faço crescer as novas pessoas? E há algumas respostas que vêm a seguir. A próxima pergunta que quisemos saber foi como é que é o grau de escolaridade. Portanto, com esta amostra, estávamos nós à espera que tendia para o baixo do 12º ano. Nós, ainda em Portugal, em 2021, dados da OCDE, ainda temos 40% da nossa população que não tem o 12º ano. Isto é bastante crítico numa fase em que estamos em forte evolução tecnológica e se pensarmos, há muitas das profissões, e fala-se metaforicamente, mas a verdade é isso. Portanto, nos próximos anos há determinadas profissões que vão desaparecer, como já aconteceu no passado. Neste momento, a tecnologia impõe que seja mais rápido. E um exemplo que tivemos no passado foi as portagens. Ao longo dos anos, deixou de haver o portageiro, e hoje em dia poucas são as portagens que têm o fator humano incluído. E, se pensarmos nas caixas de supermercados, nós acabamos por ser cobaias, hoje, dos testes das caixas de supermercado do amanhã.
Portanto, já existem caixas em que eu uso o telemóvel e existem caixas em que eu tenho só sensores a fazer esse controle. Portanto, o que é que vamos fazer às pessoas que efetivamente estão nessas caixas? Portanto, é muito importante olharmos para a qualificação e requalificação dessas pessoas. Portanto, outro ponto muito importante aqui é a diversidade. Portanto, as empresas têm que estar conscientes da grande diversidade que existe hoje dentro de uma matriz de uma empresa. Portanto, conseguimos ter desde os baby boomers até à geração Z, com posturas e comportamentos e motivações diferentes. Como é que eu faço isso uma vantagem competitiva? Portanto, e aqui está. Portanto, a esmagadora maioria da nossa amostra tem menos que o décimo segundo ano. Estamos com 48%. Okay? Portanto, já começa efetivamente a haver aqui os 26%, a tender muito para as gerações mais avançadas, gerações Z, mas efetivamente temos aqui ainda uma escolarização bastante baixa. Aqui, não, acredito que não seja surpresa, perguntámos como é que era o género, e cada vez mais é importante na igualdade de género. E cada vez mais temos mulheres na liderança, mas aqui falamos de uma liderança muito particular, que é a liderança operacional. Mas também é um desafio para as empresas, apostar num equilíbrio de cada vez mais mulheres a nível da liderança, porque neste momento há uma grande esmagadora maioria que tende para o masculino. E agora vem das perguntas que consideramos estruturais. E como é que elas são designadas? Como é que eu vou designar as minhas lideranças, as minhas FIAs de amanhã? E aqui, efetivamente, estamos a ver que há uma recomendação das FIAs em 34% para o acesso a esta posição. A chefia direta são elas que designam efetivamente qual será a próxima chefia ou quem são as chefias que vão entrar. E reparem que o processo de recrutamento e seleção, que seria mais robusto, especialmente com assessments associados à parte comportamental, porque vamos já ver a seguir que a questão da técnica pode ser uma interrogação. Será que um bom técnico vai ser um bom líder? Será que isto é condição sine qua non? Portanto, é uma reflexão que devemos ter, que é, será que as competências técnicas, que normalmente as FIAs, e muitas já com alguma idade, olham para as pessoas, será que o reconhecimento é só pela componente técnica? Portanto, os assessments center e os processos de recrutamento e seleção, totalmente os assessments têm apenas 11% na sua caracterização. E a pergunta, entrando um bocadinho mais em detalhe, então, e qual é o critério de seleção para as FIAs? E aqui aparece-nos um ponto que consideramos que é de grande reflexão, que são as competências, os conhecimentos e as competências técnicas. É isto que faz com que eu vá escolher a chefia. Portanto, se repararmos, só as características pessoais e de liderança e a sua capacidade de influência na organização aparece só em 27%. Portanto, nós estamos a pegar de uma pessoa que efetivamente é boa tecnicamente, mas precisamos que ela faça mais que isso. Que ela efetivamente mobilize pessoas em prol dos objetivos da própria organização. Portanto, aqui pontos muito importantes de reflexão. Será que o bom técnico será um bom líder? Será que não estamos a incorrer aqui no princípio de Pita, que é, eu vou estar a criar um técnico, estou a perder um bom técnico e a criar um líder mais ou menos? Como é que eu preparo? Se os conhecimentos e a competência técnica são o ponto, a pedra de toque, como é que eu preparo? Qual é o programa de formação que eu preparo para sustentar este crescimento? E perguntamos quais são as competências que eles reconhecem nas atuais chefias. Portanto, isto aqui já a nível dos recursos humanos. O outro associado ao recrutamento e a nível dos recursos humanos está a corroborar exatamente o ponto anterior, que é, eu reconheço nas minhas chefias, no geral, não só as novas, mas todas, no geral reconheço duas grandes coisas, que são 57%. Conhecimento técnico e conhecimento do setor. E só me aparece com 20% a sua capacidade de liderança e influência. Portanto, o que é que daqui podemos refletir? Que é, como é que eu preparo um programa de upskilling para, efetivamente, preparar as minhas pessoas a nível das lideranças, a nível das chefias operacionais, para gerirem pessoas e equipas. A pergunta seguinte foi quais eram os principais desafios que, efetivamente, reconheciam que tinham com as suas chefias a curto e a médio prazo. E aparece aqui a necessidade de desenvolver as suas competências transversais e adaptar as abordagens de liderança, porque aquele método de liderança da ordem, do comando, portanto, já não é aquele que hoje em dia que se deve plasmar no tecido empresarial industrial. Portanto, é preciso aqui trabalhar outras abordagens. Portanto, e uma coisa curiosa, 14%, aquele laranja um bocadinho mais, o intermédio, falam da importância da transferência de conhecimento. É uma coisa que se fala muito pouco. Que é a necessidade de eu mapear o conhecimento que tenho e preparar as minhas soluções com esse mesmo conhecimento. 14% das empresas reconhece que isso é uma necessidade de curto e médio prazo. E aqui alinha-se, nossa extrapolação, alinha-se muito pelas chefias. Porque as chefias, como estão já numa idade que tendem para a reforma, portanto é importante fazer aqui o sharing das novas pessoas alinhadas
ao conhecimento que essas pessoas têm. Portanto, isto é tão importante para as FIAs como para qualquer outro âmbito. Porque se eu tiver técnicos que já têm alguma idade, é importante, quando eu preparo a sua sucessão, que eu não perca o legado que eles têm. E muito conhecimento é tácito. Portanto, como é que eu preparo aqui uma boa transferência de conhecimento? É muito usado a nível de cargos de topo, de lideranças e CEOs, mas muitas vezes esquecemos disto, é importante também a nível das equipas técnicas. E por último, a dimensão, procuramos saber como é que as empresas estão a preparar as FIAs, porque estamos a ver que elas recrutam muito associada à técnica. Então, qual é a sustentação que têm para fazer o seu crescimento? E então perguntamos qual é o programa que têm, como é que preparam as FIAs. E aqui, efetivamente, a resposta é uma resposta que tem que ser analisada cuidadosamente, que é 89% não tem formação prévia para assumir a função. 42% não existe um timing e 47% é durante os primeiros 6 meses. O que é que acontece? Eu posso estar a pegar em chefias que sejam millennials, que vão gerir pessoas que já são baby boomers e efetivamente podem não ter as competências não ter as ferramentas para isso. Portanto, este é um ponto importante de reflexão, que é como é que eu preparo antecipadamente um programa de preparação das minhas FIAs, que deve levar uma continuidade para os desenvolver continuamente em 3 dimensões. A capacidade de autogerir-se, a capacidade de gerir a sua equipa e a capacidade de gerir a sua equipa em prol dos objetivos do negócio. Portanto, e a pergunta também que fazemos é, mas por que será? Por que será que não se faz este trabalho sabendo que é importante? Sabendo que atrás se referiu que é importante trabalhar nas soft skills, porque é que não se faz esse trabalho atempadamente? Portanto, e a última pergunta que fizemos, portanto, foi quais as principais competências que eles necessitam desenvolver nas FIAs operacionais. E aparece aqui as 3 primeiras grandes dimensões. Portanto, a esmagadora maioria diz que precisa mesmo de trabalhar a liderança e gestão de equipas. Logo a seguir, a capacidade de comunicação e assertividade e depois a gestão de conflitos. Portanto, aqui no fundo é como é que eu faço disto uma pedra de toque na preparação das minhas equipas? Como é que eu, se quero trabalhar para a excelência, se quero trabalhar para a inovação, se eu quero trabalhar para a sustentabilidade, eu preciso que estas equipas que estão a liderar, as equipas que estão a mexer diretamente no produto que vai para o cliente, como é que eu as preparo adequadamente? Portanto, e no fundo, agora, fora do estudo, aqui uma perspectiva da ATEC. Portanto, nos nossos programas, o que nós entendemos é que as FIAs operacionais devem ter basicamente 8 competências centrais. Uma delas é, sem dúvida nenhuma, a ter a motivação e a capacidade de liderar pessoas. Portanto, não é só tu agora és chefia. Não, ele tem que ter a motivação de mobilizar-se para gerir pessoas. Depois deve comunicar de forma clara, de forma estruturada e principalmente ajustada ao público-alvo que está a falar. Isto acontece a mesma coisa na formação, portanto, quando eu tenho um grupo de adultos, é diferente da forma de abordagem de um grupo de jovens que estão no 9º ano. A assertividade toca aqui é como é que eu tenho a capacidade de mobilizar aquilo que pretendo, as minhas ideias, sem pôr em causa as ideias dos outros e incorporá-las, para conseguir, efetivamente, o melhor resultado final. A cooperação, sem dúvida nenhuma, e aqui é um grande ponto, quando desenhamos programas de formação que as empresas tocam, que é, normalmente as FIAs não dão o dito empowerment, o estrangeirismo empowerment às suas equipas. Porquê? Porque normalmente dizem que não vale a pena estar-lhe a ensinar, porque eles demoram muito tempo. Eu faço, é muito mais rápido. Mas o que ao fazer isso, o que está a fazer é a não mobilizar o crescimento da própria equipa. Depois a questão de lidar com os conflitos. E aqui o lidar com os conflitos é muito no foco de eu conseguir antecipar os potenciais problemas para proativamente os resolver. E ver as várias dimensões e analisá-los. Analisá-los de forma factual, ver as várias dimensões e principalmente ver as dimensões da própria equipa e da própria empresa. Porque no fundo o líder, referindo aquilo que disse há bocadinho, tem que ter a capacidade de autoliderar-se, tem que ter a capacidade de ter ferramentas para liderar a sua equipa, mas tem que ter capacidade também de mobilizar a sua equipa em prol dos objetivos do negócio. A tomada de decisão é importante e neste momento estamos num mundo, já não se chama VUCA, já se chamam BANI, portanto, mas o certo é que a pandemia mostrou-nos que nada é certo, mas a guerra mostrou-nos que nada é mesmo certo. E há uma dinâmica imensa de mercado hoje em dia. E precisamos que estas lideranças estejam alinhadas com as lideranças de topo para procurar as melhores soluções para o negócio. E quando se fala nas soft skills de hoje em dia, portanto, principalmente para os mais jovens, o que aparece mais, além da capacidade de programar e da capacidade digital, tudo o resto são soft skills. A capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de criatividade. O que precisamos é treinar os nossos jovens para isso. Porque se eu me deparo com uma situação mais delicada, eu preciso é que sejam criativos, não é ir ao by the book, porque se calhar não está lá no by the book.
E, por último, a questão da organização das tarefas focadas nos objetivos, que é, há muito trabalho, portanto, se há muito trabalho, eu tenho que definir prioridades e tenho que alocar as pessoas e prepará-las da melhor forma possível. Focado nestas competências e focado no retrato de liderança, a ATEC já tinha desenhado um programa de formação e que neste momento eu só o trago aqui, portanto, em jeito de que, no fundo, vai rematar tudo que está no retrato de liderança, que é uma coisa que chamamos passaporte de liderança e que, no fundo, prepara os líderes, que vão começar, ou os líderes atuais, em várias dimensões. Ora, a dimensão da liderança, a dimensão dos métodos de trabalho, a dimensão de ter a capacidade de variar entre o tutor, o coach, o líder mais autoritário em determinado momento, quando tem que ser uma direção muito clara, ou o líder mais liberal que deixa efetivamente as pessoas crescer. Portanto, e eles movimentarem-se e saberem adaptar a melhor posição. E não esquecendo na questão da qualidade e a questão da higiene e segurança, porque os líderes têm essa responsabilidade. Garantir a qualidade do produto final, porque eles estão a olhar diretamente para as pessoas que mexem efetivamente no produto final. E trabalhar questões de higiene, segurança e ergonomia. Portanto, porque é a responsabilidade de todos que não hajam acidentes e que todos trabalhemos com qualidade. No fundo, para nós é extremamente importante a questão da liderança, porque, sem dúvida nenhuma, toca nas leis da qualidade, nomeadamente na questão da excelência, no trabalhar para a sustentabilidade e trabalhar para a inovação. Tem que ser ferramentas que, efetivamente, têm que estar no crescimento sustentado das empresas. Eu deixo ficar aqui o QR Code, portanto, e com este QR Code conseguem descarregar. O estudo aqui está em formato resumo, ele tem mais detalhe, portanto, e com este QR Code conseguem descarregá-lo. Muito obrigado pela disponibilidade e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Julgo que agora sou eu, não é? Vou ver se consigo partilhar aqui. Não sei se estão a ver, né? Não estou a ouvir ninguém. Sim, perfeitamente. Ok, muito obrigado, muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui da Comissão Sectorial 11, portanto, falar um pouco de lideranças na educação e vou falar um pouco daquilo que foi a minha experiência enquanto líder no voluntariado, um bocadinho muito diferente do que o Paulo disse agora, o Paulo Peixoto. É diferente, mas sobretudo aquilo que é lideranças em cooperação. O sentimento de que precisamos efetivamente de cooperar com estas lideranças. E por isso dei este título, podia ter dado outro qualquer, mas é muito da minha experiência de mais de 20 anos no movimento associativo parental, portanto um trabalho em parceria com as escolas. Muitas vezes temos a noção, ou pelo menos quando falamos de pais encarregados de educação, é aquilo que nós conhecemos da relação das famílias individualmente. Eu vou procurar trazer aqui um pouco o que é a experiência e a relação do movimento associativo, de uma associação de pais com a escola, mas muito focado um bocadinho, que é isto da qualidade. Eu trabalhei muitos anos também em termos empresariais no âmbito da qualidade. O que é que nós pretendemos, que é isto das lideranças na educação, para uma qualidade, para um sucesso, para a sustentabilidade, o que for. Quem conhece o sistema... Sim? Peço desculpa estar a interromper, peço imensa desculpa. Eu não estou a ver ele em modo apresentação, é mesmo... pronto, agora já... Era mesmo, peço desculpa, peço imensa desculpa. Tudo bem, obrigado. É de como eu não estava a ver, eu não sabia se era do meu, se era um problema técnico ou se era mesmo propositado. Peço desculpa. Não, tudo bem. Bom, avançando um bocadinho, eu vou, de facto, focar-me. Isto poderá fazer, para quem conhecer, não tão bem aquilo que é o sistema educativo do ensino básico e secundário, é um pouco diferente do que é o sistema na formação e é também diferente do que é o sistema no ensino superior. E aí temos aqui estas três visões. Provavelmente estas três visões que aqui trazemos hoje e que no fundo levantam questões e deixam-nos apenas a pensar como é que nós podemos, e foi com base nesta questão que desenvolvi um bocadinho esta apresentação, como é que nós podemos trabalhar as lideranças para um objetivo
pretendido da educação do ensino básico e secundário, que todos chamamos normalmente de sucesso, e que nos leva logo também a questionar, mas o que é o sucesso? Ou que sucessos é que nós pretendemos? Daí estas duas imagens que aqui trago, e que nos devem questionar muito na perspectiva até do que Paulo Peixoto estava a falar, e eu estava, conhecendo os dois sistemas, empresarial e educativo, estava a pensar de facto como é que nós formamos os nossos cidadãos para liderarem, para operacionalizarem, para o que quisermos. E, portanto, esta é a primeira reflexão que eu vos deixo. Aquele raminho que ali está, que o pai, que já foi formatado, ou a mãe, há uns anos leva, ainda não está formatado, mas está já a entrar na fábrica que o formatará. Isto tem mudado alguma coisa. A fotografia não é assim tão recente, tem mudado alguma coisa, mas ainda não mudou, ou pode ainda mudar muito, e vai depender muito destas lideranças, e temos que perceber também de que lideranças é que estamos a falar. É só a liderança da escola? É a liderança da escola e da família? De que lideranças é que estamos a falar? E daí ter pensado com o Rui, quando me convidou para isto, para lideranças em cooperação. E, portanto, se nós queremos um sistema que, de facto, ou que os alunos se adaptem a um sistema, ou se queremos que o próprio sistema se adapte a cada um destes alunos. Portanto, a grande questão que aqui colocamos, e que as lideranças se devem, no trabalho que fomos desenvolvendo ao longo de muitos anos, com diretores, com professores, diretores de turma, com coordenadores do departamento, a grande questão é sempre muito esta, que hoje já se fala bastante da inclusão, como é que nós trabalhamos isto e como é que nós conseguimos lideranças, seja, eu vou aqui abstrair-me um bocadinho da liderança no sistema, aquilo que é a liderança mais política, se quisermos, e focar mais na liderança da operacional na educação, da escola e das lideranças intermédias da escola. E como é que elas se conjugam com as famílias e com, particularmente, o movimento associativo pais e as associações pais, que também têm lideranças de pessoas que gerem voluntariamente e de recursos que nunca sabem o que é que têm. Mas que é preciso liderar para que não se desista de participar na educação. E por isso temos aqui estes grandes desafios e estas grandes necessidades. Nós sabemos perfeitamente que todos nós, cada um de nós, uns querem que os filhos entrem na faculdade, independentemente de que sabem ou não, outros querem que eles sigam outro tipo de atividade, seja no desporto, seja o que for. Portanto, há uma grande diversidade de expectativas e ambições, que é um grande desafio. Na maior parte das lideranças, aquilo que a gente sabe, se for uma linha de produção contínua, nós sabemos o que é que queremos no fim, mas aqui não sabemos. Nós sabemos que os alunos, se quisermos chamar, às vezes têm dificuldade em falar do produto, okay, mas os alunos têm que chegar ao fim e nós queremos que eles tenham sucesso. Agora, a grande questão é descobrir o que é o sucesso para cada um deles. E este é o grande desafio destas lideranças na educação. E há aqui, de facto, uma necessidade que é muito complexa, é mais do que complicada, é muito complexa e que tem a ver com providenciar oportunidades de facto para cada um deles. Portanto, tem que ser para todos e que se encaixem nesta forma colorida que aqui está. Isto aqui foi na apresentação, não era isto que eu queria, mas pronto. Este slide ficou agora confuso. Eu aproveitei um bocadinho que é, temos na educação, temos alguma dificuldade, e temos sentido isso muito na Comissão Setorial 11 também, em perceber todo um conjunto dos sistemas, a qualidade, da forma como ele se organiza, as normas ISO, etc., como é que isto se pode aplicar de alguma forma à escola. Às vezes também estamos a pensar que o ciclo da qualidade tem que ser aquele que diz que é para planear, fazer, avaliar e depois atuar sobre as necessidades de melhoria. Mas isto pode ser visto e pode ser lido de muitas maneiras. E eu procurei fazer, e peço desculpa pela confusão que aqui está, eu sei o que é que aconteceu, foi ao passar para este template, mas eu vou tentar aqui muito rapidamente, como é que nós podemos ter aqui um ciclo, que eu chamei ciclo educativo, tenho isto noutro slide, e vamos ver a seguir, aproveitando também aquilo que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E, portanto, e não esquecer que nós temos de ter líderes que tenham sempre como estratégia, como objetivo da sua estratégia, conseguir este sucesso, esta inclusão que está ali no centro disto tudo.
E, portanto, todo este planeamento, toda esta execução, toda a avaliação, que é uma avaliação que tem que ser olhada para além dos alunos, uma avaliação da escola, uma avaliação do sistema, dos programas, das infraestruturas, para depois poder agir na melhoria. Às vezes o que acontece é que avaliamos apenas uma parte do sistema e depois não conseguimos atuar na melhoria. E, portanto, isto é um olhar que tem que ser muito atento das lideranças. E tem que ser das lideranças, eu pus das lideranças de propósito, que não pode ser só da liderança da escola. Tem que ser, sobretudo, da liderança da escola e da família, mas se quisermos, para quem participa mais na educação básica e secundária, nas lideranças até das comunidades que se envolvem com a própria escola. E, portanto, há todo aqui um conjunto, dentro do planeamento em conjunto da escola e família, que se pretende uma satisfação, de forma a aprender e a evoluir para voltar a definir objetivos, provavelmente rever objetivos e estratégias com o objetivo deste sucesso, que eu pus aqui destes sucessos, que às vezes nos prendem. Às vezes pensamos que o sucesso é obter uma nota. E esse tem sido talvez um dos calcanhares daqueles da própria educação e da própria liderança. E depois tem aqui esta seta devia ser bidirecional, mas já não tive tempo de alterar. Esta seta devia ser bidirecional porque eu, ao fazer isto, comecei a refletir se as lideranças, que é o que deve acontecer, de alguma forma vão definindo o caminho e a estratégia, ou se elas próprias muitas vezes são condicionadas e são elas que são conduzidas pelo próprio sistema. Isto no âmbito da educação. Pela complexidade que ele tem. Portanto, isto exige, de facto, lideranças fortes, lideranças consistentes, que têm que ter, obviamente, o conhecimento, mas têm que, sobretudo, ter a capacidade de trabalhar em parceria, de envolver para alcançar aqueles que são os objetivos, são objetivos comuns. As lideranças muitas vezes não se lembram, até nas empresas, que os objetivos delas são seguramente, e têm de ser, ou deveriam ser, os objetivos das suas equipas. E às vezes é preciso, de facto, a tal mobilização que falava há um bocadinho, é preciso, de facto, mobilizar, incentivar, motivar para envolver não sei se tenho aqui no slide ou não, a certa altura estava a escrever que liderar é incluir. Quando falamos de inclusão, muitas vezes falamos de inclusão de uma perspectiva enviesada, mas provavelmente a inclusão existe quando se lidera incluindo. E, portanto, liderar é, de facto, envolver todo este conjunto que aqui está, da comunidade, que tem ali todas aquelas rodas com engrenagens para, em qualquer ponto deste ciclo, haver uma saída de melhoria contínua. E, portanto, esta é a tal motivação que eu falava e que tem muito a ver no campo da educação, e eu julgo que aqui as lideranças precisam, efetivamente, também precisam de algum tempo para repensar o seu papel de liderança. Porque esta motivação, que é motivação de professores, motivação de assistentes operacionais, motivação multidisciplinar, se quisermos, mas também motivação de alunos, logo aí com uma heterogeneidade imensa, sabendo que, e isto tem um condicionamento muito forte por parte da sociedade, nós pensamos que todas as escolas devem andar ao mesmo ritmo, e elas não têm, nem devem andar ao mesmo ritmo, nem dentro da escola poderíamos querer que todos andem ao mesmo ritmo. E este é um grande desafio também para a própria liderança, como eu dizia no início. Há aqui grandes desafios e temos hoje, não está provavelmente estudado cientificamente, eu não me estou aqui a lembrar agora, mas tenho aquilo que nós temos como prática de observação daquilo das escolas, que de facto hoje o ritmo da escola, portanto, aquilo que são os objetivos a que a escola se propõe, a satisfação com os alunos, o próprio compromisso, esta cumplicidade da escola com a sua comunidade, está de facto muito dependente das lideranças. Onde há de facto lideranças que conseguem envolver, tem-se conseguido não só um ambiente de trabalho muito mais saudável, mas também se conseguem os objetivos que se pretendem para cada um. Obviamente, não significa que seja exatamente cada um e todos, mas numa grande maioria são objetivos em que, de facto, as pessoas, os alunos, os professores, sentem bem e seguem o seu caminho. E as próprias famílias.
E, portanto, tem que haver, de facto, há esta grande necessidade de em termos de liderança, de compromisso, confiança e responsabilidade mútua entre aquilo, e quando estou aqui a falar, como digo, no início, de associações de pais, de uma associação de pais. Muitas vezes nós temos pais a participar nas associações de pais e é necessário, com o facto de ter feito isso intensamente, formação, as pessoas têm capacitação, saber perceber, liderar não é mandar, liderar não é ser dono do seu espaço nem do seu terreno. É, de facto, conseguir encaixar o seu espaço, encaixar aquilo que são os seus objetivos com os objetivos do sistema com quem estamos envolvidos. Vi há um bocadinho que incluir na liderança e que liderar é incluir, tem um bocadinho a ver com isto. Esta é uma fotografia que mostra bem a diferença, porque às vezes confundimos muito a integração com a inclusão. Obviamente este é um esquema que utilizamos no âmbito da inclusão educativa, mas que eu achei interessante trazer aqui para a questão da liderança. Como é que nós conseguimos liderar, incluindo, para que o sistema de facto funcione, dando resposta a todos os objetivos que pretende. Não é assim tão fácil no sistema educativo, ensino básico e secundário é um pouco mais complexo mesmo que o ensino superior, onde já há uma definição mais clara de um caminho que se pretende seguir. Aqui ainda se anda muito à procura de caminhos. E uma liderança para conseguir de facto esta inclusão tem, a meu ver, e dos mais de 20 anos de experiência que tive a trabalhar com as escolas, tem, a meu ver, que de facto envolver todos na própria concepção, como dizia o António Sampaio da Nova, a participação, e aliás tem aqui um slide que fala disso, é também a capacidade de deliberar. Eu vou andar, portanto, aqui a mudança de paradigma tem muito a ver com isto, e trabalhei muito este conceito. Isto pode não parecer, mas é o conceito da liderança em que eu acredito. E só assim é possível, da minha experiência, quer profissional, quer de participação no movimento associativo, nós conseguimos ter as pessoas envolvidas sem estarem tão preocupadas com o payback, sem estarem tão preocupadas com o que é que eu ganho com isso. E, portanto, aí, de facto, a liderança tem que ser uma liderança com uma alteração de paradigma em que eu não lidero para ninguém, eu lidero com cada um ou com alguém. E, portanto, acho que é diferente fazermos parte. Há um bocadinho falou-se aqui da semelhança com o desporto, eu lembrei-me dos capitães de equipa. Não são mais, nem são menos, não é uma hierarquia. São líderes dentro do campo. Mas são como os outros. Mas líderes. E, obviamente, que um líder, quando precisa de exercer a sua autoridade, também a saberá ou deve saber exercer. E acho que, de facto, estes são os grandes desafios que as lideranças têm para o sistema educativo. É, de facto, mudarmos um bocadinho esta concepção, que tem vindo, como digo, a mudar, em muitos casos, graças também a alguma formação, mas que é preciso continuar a trabalhar, para que, de facto, se construa na própria escola, com os alunos, com a comunidade, se faça a construção dos conceitos que se pretendem, eu ia dizer aprender, é verdade, aprender, mas também a descobrir e provavelmente a melhorar. Cá está aquilo que eu vos dizia há bocadinho, que nós precisamos de proteger, de transformar e de valorizar com a escola todos estes princípios que eu julgo que as lideranças, ainda há algum caminho a fazer, mas que é preciso aprofundar nas lideranças. O tal compromisso da aproximação, a tal responsabilização com a participação, e aqui coloquei os organismos em que os pais participam, e que é preciso o Conselho Municipal de Educação, os Conselhos Gerais, os pais representantes de turma, as associações de pais, e a própria estrutura do movimento associativo. E isto está aqui, não é por acaso. As lideranças esquecem-se da responsabilidade, da legitimidade representativa que muitas vezes as organizações têm. E as parcerias fazem-se com o reconhecimento da legitimidade. E é preciso, de facto, ter essa legitimidade, em primeiro lugar, no movimento associativo. Eu sei que muitas vezes falha aqui e acolá, mas, por norma, há essa legitimidade e depois é preciso, obviamente, reconhecer essa legitimidade para se estabelecer a confiança e a compreensão que leva à valorização. E isto tem que ser feito, de facto, com a escola. Aqui é um bocadinho a perspectiva que eu falei há um bocadinho, falávamos da liderança
que era incluir, e este esquema da inclusão, se olharmos para aquilo que é a relação, o conhecimento, a cultura, a diferenciação, a liberdade, a autonomia, a segurança e a participação, tudo isto são características importantes num líder, que de facto tem sobre os seus ombros grandes responsabilidades e tem muitas vezes, quantas e quantas vezes, até com um certo sentimento de solidão, porque é preciso assumir, às vezes, um conjunto de decisões que tem muito a ver com isso. Mas isto fica mais fácil se houver, de facto, este compromisso que nós trabalhamos muito para aquilo que é inclusão, para que as pessoas participem e que façam, de facto, a participação que implica a tal capacidade de liberação que vos falava há bocadinho. Para vos dizer que nada disto quer dizer, isto não é nada de novo. Provavelmente muitas vezes andamos no sistema educativo, e lá do sistema educativo, e com a velocidade que a vida tem, e nem nos apercebemos que está tudo previsto. Tudo aquilo que hoje aqui ouvimos, e ouviremos amanhã, e temos vindo a ouvir, ainda bem, é preciso debater, é preciso refletir, é preciso discutir, e dando passos, e ir evoluindo. Aí a melhoria faz-se assim, por isso é que é o ciclo da melhoria, mas as coisas estão de facto pensadas muitas vezes. Elas têm até bases para se poderem dar esses passos. Existe, trouxe aqui o despacho, que nos traz estes conceitos da intencionalidade, da diferenciação, a tal questão da inclusão e do envolvimento de alunos e encarregados de educação. Isto tudo tem bases. Às vezes passamos um bocadinho ao lado disto, porque nos falta, provavelmente, centrar-nos também, não só naquilo que é o sistema, mas naquilo que é a cooperação das lideranças, ou as tais lideranças que hoje o sistema educativo exige, que são várias e que precisam de trabalhar em rede e de cooperar umas com as outras. E, portanto, passando-nos aqui alguma legislação, está lá tudo isto previsto. E eu digo isto porque ao fim de mais de 20 anos, eu digo, ainda é preciso continuar a trabalhar isto e chega sempre gente nova ao sistema educativo e que esta informação não é trabalhada também na formação e na educação, nas aprendizagens, se quisermos, para podermos evoluir. Quando nós perguntamos, de facto, um bocadinho, o Paulo falava da questão, mas que formação têm as FIAs? Porque, de facto, se não se trabalha, muitas vezes, uma das questões que agora tenho andado a refletir, que tem a ver com o currículo, nós precisamos trabalhar. Porque não sabemos quais são os empregos, efetivamente, que vão ter, e as pessoas têm que estar preparadas para a incerteza que o futuro lhes apresenta, seguramente a todos nós. Deixo-vos aqui, vejam, desde 74 que nós temos o papel das associações de pais. Às vezes ainda ouvimos assim umas coisas, para mim, trabalhei ali muitos anos, custa ainda ouvir o desconhecimento que as pessoas têm do que é o movimento associativo. Uma coisa são, de facto, os pais, a família, os cidadãos, têm as suas responsabilidades individuais, mas existem depois responsabilidades aqui coletivas de organizações que legitimamente, porque até a lei de base do sistema educativo as prevê, e tudo aquilo que eu aqui vos falei, muito direcionado para a liderança, porque nas associações há um presidente, na CONFAP há um presidente, nos conselhos gerais há pais eleitos, nos conselhos municipais, portanto, há muita gente eleita e que tem um papel e uma responsabilidade também de liderar, muitas vezes, aquilo que é a participação e o conhecimento das famílias na sua responsabilidade educativa com os próprios filhos. Deixar-vos, porque estamos no âmbito do processo de qualidade, deixar-vos, nós aqui na Comissão Sectorial 11 fizemos uma outra análise muito superficial num dia em que nos encontramos, não é essa que eu aqui tenho, está seguramente mais completa a da Comissão Setorial, mas esta foi uma que eu fiz no âmbito da CONFAP para percebermos que de facto existem forças, como existem fraquezas, nomeadamente ao nível do tempo, sobretudo do tempo e do desconhecimento, muitas vezes, daquilo que é o movimento associativo, e existem de facto ameaças que eu fui, de uma forma não tão explícita, mas fui referindo, mas há algumas ameaças, e realço aqui a conciliação da vida familiar e trabalho, a vida apressada em que andamos e até nos esquecemos da nossa obrigação
de participar verdadeiramente, e como disse, participar é deliberar também, na educação dos filhos, mas temos, de facto, grandes oportunidades. Oportunidades como estas, que aqui estamos hoje, de múltiplos conhecimentos, de uma evolução, de facto, numa relação dos órgãos de gestão, das lideranças. Devia ter escrito aqui lideranças, mas fui buscar isto, que já tinha feito há um tempo, da relação que existe hoje com as lideranças das escolas, que é, de facto, muito, mas muito melhor do que era há uns anos. Há, de facto, mais vontade, grande vontade, e este é um dos pontos fortes, uma grande vontade em trabalharmos e em fortalecermos parcerias. Agora deixávamos aqui muito rapidamente, já deve ter passado o tempo, de um estudo que nós fizemos, estudo muito empírico, mas que lançamos e cobre o país todo. Este estudo tem várias componentes, foi no âmbito do nosso projeto Escola Amiga da Criança, mas que achei curioso trazer-vos aqui para percebermos também, naquela perspectiva de liderar para a sustentabilidade, o que é que nós temos que trabalhar, como é que nós, trabalhando em conjunto, em parceria, como disse, o que é que de facto é importante pensarmos e trabalharmos para os nossos filhos. Mesmo muitas vezes para nós, e quando digo nós estou a falar de mim também, com 3 filhos, em que nós achamos e tal, ter 20, ter 19, ter 18, ter 15, ter uma nota e pensamos que aquilo traduz o saber e o conhecimento, e não é verdade. E isto foi o que nos disseram os pais, das grandes dificuldades em que muitas vezes os filhos têm, e que tem a ver com a interpretação e a compreensão, tem a ver com a resolução da atividade, o tal desconhecimento do futuro, a incerteza que aí vem, não conseguem, por uma definição que aprenderam da escola, resolver. É preciso, de facto, ter outras competências, outras skills, o saber pesquisar, tudo isto, vejam bem, como são percentagens bem significativas das dificuldades dos alunos. E eu quase que desafiaria quem nos ouve, quem pensa nestas dificuldades, muitas vezes. Pensamos na dificuldade de resolver um problema matemático, de responder a um teste, mas quem pensa muitas vezes nestas dificuldades que os nossos filhos estão a passar. O grau de autonomia dos alunos. E por isso é que falava da liderança incluída e que a liderança não é uma hierarquia. É preciso ter, de facto, autonomia. Isto aprende-se também nas escolas. E por isso hoje estar numa reunião também da Comissão Setorial, eu perguntei qual era a diferença entre um provedor, do aluno e a associação de estudantes. Porque é preciso dar autonomia e responsabilidade às associações para serem também elas voz ativa dos próprios colegas, tendo elas a legitimidade representativa que têm por eleição. E, portanto, temos aqui, de facto, também um grau de autonomia que é preciso olhar com muita atenção, porque isto tem a ver com muito do que se disse aqui sobre o futuro de cada um deles. E depois, deixar-vos esta nota, porque foi a minha bandeira na última década na educação, que foi, de facto, e temos que conseguir todos trabalhar para alterar a forma, já se alterou um bocadinho, mas é preciso continuar a trabalhar e a melhorar a forma do acesso ao ensino superior, que foi relativamente reconhecido que era essa uma das necessidades. 86% das famílias reconheceram ser essa uma necessidade, uma nova forma de acesso ao ensino superior, onde se avaliem não só as notas, mas também outros trabalhos e outras formas e outras coisas que nossos filhos tanto aprendem e fazem ao longo da sua vida de estudantes. E pronto, isto que eu vos queria deixar, não tenho aqui, mas meu e-mail, mas se mandarem para a confederação também, mas é jorge.confab@gmail.com. E pronto, e agradecer-vos, muito obrigado por esta oportunidade, para poder partilhar convosco algumas preocupações que fui sentindo e que sinto desta minha participação no movimento associativo de pais em parceria com as escolas. Muito obrigado. E eu, em nome da APQ, dava-vos os parabéns pelas vossas intervenções, que acho que se complementam também um pouco, não é? A começar pela componente toda do ensino superior, depois passando pela formação ao longo da vida, formação profissional, e depois, entretanto, back to basics, não é? Vir à parte do básico e do secundário, que eu também achei muito, muito interessante. E pegando aqui nas palavras do Jorge, é quase aquele conceito se me permitem, não é? Também, que é do AME, que é alinhar, mobilizar e envolver. Um pouco à volta disso, que eu gosto muito do acrónimo. Não sei se, entretanto, vocês, como organizadores, Jorge, o que é que eu lhe pedia? Se
por favor, que era, deixava de partilhar, não é? Talvez, porque senão... Eu estava a tentar deixar mesmo e pensei que já o tinha feito, mas não, já percebi. Faltou-me carregar na É isso, agora sim. Senão eu já me estava a começar a ver em duplicado, pai, estava a ficar preocupado. Eu fiz só isto. Mas era mais uma vez à Comissão, obrigado. Mais uma vez à Comissão, era agradecer-vos o facto, entretanto, porque às vezes é isso, não é? Já dizia a Frida Kahlo, não é? Às vezes não é só... Não é que pensem como eu, mas pelo menos pensem, não é? E acho que vocês também fazem um pouco esse trabalho que é muito importante, que às vezes é dos trabalhos mais... Deveria ser mais valorizado e mais difícil, que é pensar, não é? Depois é preciso agir também, não é só pensar e ficar no pensamento, mas depois o agir também é importante. E vocês, têm um contributo muitas vezes que não é tão materializado ou tão visível, não é? Ou tão tangível, mas que fazem um trabalho significativo no sentido de pensarem nestes assuntos e de lançarem para fora, não é? Um conjunto de estudos e de movimentos e de ações e de recomendações, não é? Até mesmo em termos governativos que podem ser também depois, entretanto, julgo eu que adotados e a nível empresarial e do ensino secundário também. Eu não sei como é que está previsto, que é, muito sinceramente, portanto, de uma forma autêntica e transparente, se estava previsto aqui, não é, alguma abertura para, não é, perguntas e Q&A, não é, perguntas e algum tipo de perguntas que queiram colocar. Eu, por mim, não vejo problema nenhum também nisso. Ou se alguém, entretanto, queria colocar alguma pergunta, ou algum dos oradores, estejam... Vanessa, podemos abrir aqui um pouco para isso, sim? Se vocês estiverem de acordo, não sei, acho que tornava aqui, não é, pelo menos uma dinâmica melhor. Os webinars, não é? Tem isto que é, não estamos juntos, mas estamos próximos e pelo menos não é a mesma coisa, sei que não, mas pelo menos uma outra questão que queiram colocar, eu dava a palavra então. As pessoas que participam conseguem abrir o microfone, Vanessa, e colocar uma questão? Ou, entretanto, colocá-la diretamente na componente de chat, conversa, não é? Sim, conseguem aqui, através do chat, fazer as É? questões. Sim. Então, passada a bola, não é? Então, para esse lado. Muito bom. Se quiserem colocar alguma questão, estejam à vontade para o fazer, só referindo se é para todos ou se é para algum dos oradores em particular. As pessoas estão tímidas, não é? Não se querem manifestar. Pronto, não temos questões. Que é interessante, não é? Se vocês, entretanto, se quiserem colocar questões uns aos outros, entretanto, outra das pessoas aqui, se quiser colocar uma independente esteja à vontade também para independente dos participantes de o fazerem. Caso não haja essas mesmas perguntas, eu daria como Temos aqui encerrado. Vanessa, desculpa. Temos aqui uma questão. É? Sim. Deixa-me ver, então. Obrigado. A questão mais transversal... não, está aqui o Rui. Obrigado, Rui. A questão mais transversal é que tem a ver com a integração dos vários setores da educação e formação. Vocês querem comentar, cada um de vocês, pelo menos como é que isto depois tudo se joga, não é? Entre a componente toda, desde o básico a que às vezes é isso, não é? Depois, entretanto, parece que todos eles estão em silos, não é? Como é que acontece nas empresas, e depois não têm vasos comunicantes, não é? Eu também por isso é que a questão é pertinente, mas isso não é só numa questão do ensino em geral, não é? Da educação, é mesmo em termos de empresas. Eu costumo dizer que 60% dos problemas, eu ando todos os dias em empresa, 60% dos problemas das empresas, quer dizer, não é só o que digo, não é? Foi Peter Drucker já há muito tempo, e com estudos sobre isso, que é 60% dos problemas das empresas é a comunicação, não é? Portanto, muitas vezes estão em silos e, portanto, ou sem vasos comunicantes e não comunicam uns com os outros. Se vocês quiserem dizer algum comentário sobre isto, como é que é isso de fazer a ligação ou integrar isto tudo em termos dos vários componentes, acho que era... Estejam à vontade para se... Posso só... o Rui só coloca questões difíceis, sempre. Mas este tem sido um dos problemas do ensino básico e secundário na sua ligação com as universidades. Às vezes pensamos que resolvemos isto com os jovens a irem uma semana às universidades para verem como é que são os cursos. Ou com um dia qualquer em que a universidade vem... Nós, de facto, precisávamos de ter
sermos mais desprendidos, provavelmente, das nossas quintas. Eu acho que ainda estamos muito no receio de quinta. Era preciso, mesmo dentro do ensino básico e secundário, há muita dificuldade. É admissível, até um certo nível, eu aqui concordo um bocadinho com o Labrino Lúcio, nós pensamos em educação até o 9º ano. Depois podemos começar a pensar, obviamente toda a vida é educação, mas pensar um bocadinho mais em formação, o que é que estamos a fazer, qual é o caminho, qual é a estratégia. Eu tenho defendido muito a flexibilidade curricular ao nível de secundário, por exemplo. E vai lá chegar, demora muito tempo, porque isto envolve muitas questões. Há bocadinho a Sílvia falava do erro, era uma das coisas que eu tinha até no slide, e depois tirei. Porque de facto nós continuamos a corrigir os testes a vermelho. E volto à metáfora com o desporto. Quer dizer, quando se chuta uma baliza e ele não acerta a baliza, a gente diz que errou, mas para a equipa, quem ele não acertou, ele acertou. No lado que eles queriam. Foi não marcar golo. E, portanto, às vezes nós temos uma concepção do... Temos sempre. A concepção do erro é muito aquela sobre a verdade que nós construímos ou que nós conhecemos. E, de facto, na educação, mesmo das próprias famílias, estou a falar das famílias também, como é óbvio, na educação há muita pouca tolerância para o erro. E o sucesso, como dizia, acho que era Michael Jordan, já não sei, no jogador de basquete, o sucesso dele é errar tantas vezes. Porque, de facto, o grande problema, e isso custa um bocadinho, mesmo ao nível do sistema, todos nós conhecemos o sistema de ensino, quando nós empurramos, como diz o Joaquim Azevedo, quando a escola expulsa os alunos, é quando nós empurramos os alunos do sistema para fora dele, porque ele erra e nós dizemos que ele não consegue, tem que ir para outra. E, portanto, esta integração começa logo por, eu continuo a perguntar se não faria sentido nós termos o nível secundário com várias opções, em vez de termos dois sistemas diferentes, um é profissional e outro é educativo. Estou a falar do ensino profissional dentro do sistema educativo, atenção, não do ensino profissional dentro daquilo que é o mercado empresarial e que também existe e que tem que existir ao longo da vida, etc. etc. Mas há, de facto, ainda alguma segregação. Portanto, e o grande desafio é esse, a grande questão, de facto, é essa. Como é que nós conseguimos fazer um sistema de educação, e a qualidade aqui, e tenho dito isto às vezes, eu acho que aqui o sistema de qualidade pode ser uma lição, só que não é fácil implementar, porque normalmente ligamos este sistema da qualidade muito a uma linha, quase que uma linha condutora, uma estratégia condutora, que tem a matéria-prima para sair depois o produto. E digo isto, não quer dizer que seja só da indústria, não é nada disso que eu estou a dizer, mas compreende-se todo o caminho. Na educação é muito difícil compreender o caminho, até porque eles podem ser vários. E, de facto, eu acho que esse é o grande desafio, é repensar o currículo, se quisermos. Está-se a pensar, felizmente, o Conselho Nacional de Educação criou-se agora uma comissão para pensar isso, mas, como dizia o José, a gente tem que pensar, mas também tem que agir. E, portanto, às vezes demora um bocadinho. É, de facto, um grande desafio, essa integração, e eu creio que nós estamos a cometer, às vezes, erros, que é criar rótulos para alguns tipos de caminhos, agora foram os TESP. Portanto, nós vamos criando rótulos para caminhos alternativos, mas são sempre soluções alternativas, nunca são opções. E eu acho que esse tem que ser uma das preocupações que nós devemos ter no âmbito da educação. Como é que nós vamos integrar? De facto, não gostaria muito de poder ter essa resposta. Pegando aqui só um bocadinho, eu dizia ao Paulo Peixoto há bocado e lembrou-me o que eu dizia, e eu, pai, 18 ou 19 anos, eu sei lá, já não sei, em que, de facto, nós começámos a perceber, ainda hoje é muito assim, nós percebemos que se quisermos progredir na carreira, que a todos legitimamente preocupa, temos que ser chefes. Porque a carreira técnica nunca acompanha em paralelo, salvo raras exceções, aquilo que é a carreira de desafio. Se há bocado eu falava um bocadinho do capitão de equipa, que muitas vezes ganha menos que outros jogadores que lá andam. Portanto, é isto, ainda temos aqui alguma mudança, deixem-me dizer assim, a palavra não é muito bonita, mas alguma mudança cultural que é necessária fazer,
Mas pronto, nós vemos, não é? Ainda agora vimos como é que se nomeou um adjunto para uma ministra. Portanto, é o que temos. E, portanto, isso, obviamente, que comanda, já não sei quem é, acho que era o Gonçalo Pereira, um escritor que dizia que, infelizmente, o dinheiro ainda é o poder. E, portanto, isto controla muita coisa também na educação. Não sei se isso provavelmente não respondeu muito ao que o Rui estava a perguntar, mas eu não sei, com estes vícios todos que a sociedade tem, se há uma resposta linear. Nós gostaríamos muito que fosse, e acho que é uma das dificuldades que na Comissão Setorial onde nós vamos sentindo, é esta adequabilidade do sistema da qualidade dentro da própria educação, da educação do ensino básico e secundário também. Como é que nós conseguimos adaptar para melhorar todo este ciclo de aprendizagem que os nossos jovens, crianças e jovens fazem ao longo da vida. Não sei. Mas esse é o grande, eu não sei se essa é uma grande questão, é um grande desafio. Isso é. Essa integração dos vários sistemas que nós temos. Secundário, básico e secundário com a formação profissional metida. Reparem, nós temos duas direções, uma ANCAP e uma DGE. Dentro do mesmo sistema temos uma ANCAP que faz sentido, se calhar faz numa perspectiva de formação profissional, mas não numa perspectiva de percurso académico de aprendizagem enquanto nível secundário. Jogo eu. É preciso pensar isto. Portanto, porque é que existem tantas direções? Já se está a separar as coisas. E depois arranjam-se ensino educacional, arranjam-se uma data de percursos académicos para os jovens, adolescentes, muitas vezes adolescentes, formação de adultos, etc. A formação de adultos começa aos 16 anos, muitas vezes. Há todo um conjunto, de facto, de questões que seria necessário pensar. Não é pensar, é preciso mesmo ter vontade de melhorar e de evoluir na perspectiva de o que é que os nossos jovens querem, o que é que, de facto, eles... Qual é o objetivo deles? Como é que eu os posso incluir? Como é que eu os posso motivar? Como é que eles vão se interessar por fazer uma certa aprendizagem? Tem que ser um objetivo deles e não outro tipo de objetivos que, infelizmente, vão rondando à volta do sistema educativo. Isto é muita experiência, o Paulo Peixoto poderá falar melhor da formação, é muita experiência no âmbito do que eu sinto no ensino básico e secundário, com a componente daquilo que nós chamamos de formação profissional, mas que ainda é uma formação de nível secundário. Ainda é para a atribuição de um grau académico, se quisermos chamar assim. Eu aproveito e puxo aqui a conversa então à formação profissional e eu acho, e pegando aqui nas palavras do José Pacheco, da Escola da Ponte, ele referiu uma vez que, e para mim é muito verdade, nós temos uma escola do século XIX, com professores do século XX e com alunos do século XXI. E quero isto dizer com isto o quê? Nós, muitas vezes, em centros de formação, em escolas, não nos focamos naquilo que realmente é importante. Andamos perdidos, às vezes, com burocracias e mais burocracias, mas o mais importante é o aluno, é o formando. E concordo plenamente com o que falámos há bocadinho, não é através de um teste que eu verifico se eles têm as competências ou não, muito pelo contrário. Nós todos passamos pelos bancos de faculdade e sabemos que a gente decorando aquilo bem vamos ter boas notas. Agora, não tenho provavelmente capacidade para mobilizar absolutamente nada. É como é que eu exponho e eu vejo aqueles 30 eu restei aqui porque isto faz muito sentido, 33,5% de dificuldades na interpretação e compreensão. Nós sentimos isso aqui. Nós começámos aqui no 10º ano e sentimos isso. Quando lhe pomos alguma coisa, a capacidade deles conseguirem interpretar, deles compreender, se eles mobilizar alguma coisa, deles construir significativamente em cima de alguma coisa que já sabem. Eles conseguirem fazer uma pesquisa e separar o que faz sentido do que não faz sentido. E eles terem a capacidade de refletir. Eu acho que a escola tem a capacidade de se calhar, tirar a vontade de perguntar. Porque normalmente as crianças, até aos 5 anos, perguntam. Quando eles chegam ao 9º, ao 10º, ao 11º, ou seja, eles não perguntam absolutamente nada. Ou seja, roubou-se-lhe essa capacidade. Eu acho que isto tem mesmo que haver. Isto é um trabalho político. A educação e a informação não pode ser vista de forma economicista. E se pensarmos, a educação e a formação de adultos, que é um problema para o país, e há de ser um problema cada vez maior, porque nós precisamos preparar a população. E preparar a população no bem-estar da população e na questão deles crescerem a nível do seu conhecimento para integrarem o mercado de trabalho. Ao longo dos vários governos, houve
um determinado projeto que depois foi travado por outro governo e depois foi-se buscar outro diferente e depois agora... E falámos nas validações de competências, portanto, os centros de novas oportunidades, agora são centros que qualifica. Isto não pode estar refém de lógica, na minha opinião, não pode estar refém de lógicas de financiamentos externos. Portanto, a educação e formação é muito mais importante que estar refém de financiamentos. Ela tem que existir, tem que haver um financiamento. A nível da formação profissional que nós trabalhamos, ainda continua a ser estigmatizada normalmente, e isto, as próprias pessoas que trabalham em educação e formação dizem logo, é melhor ficar com o ensino regular. Mas o ensino regular, então estamos a reportar para o curso profissional e os cursos de aprendizagem para o irregular, o que não é verdade. Tem que haver a possibilidade de fazer os dois percursos. Não há mal nenhum de fazer um ou outro. Há sim agora mais hipóteses a nível do ensino profissional de aceder ao ensino superior. Mas, na minha opinião, outra vez, ainda é parca a forma como está a ser feito. O ensino superior também concordo com aquilo que foi apresentado há bocadinho. Se for só com números, não é assim que vamos formar os profissionais de futuro. E é só fazer a análise dos acessos a nível dos testes, quantos é que efetivamente têm sucesso no final do seu percurso de licenciatura. Portanto, há aqui um trabalho de fundo a fazer, mas não podemos ter a educação e formação como parente pobre num país, porque é fundamental termos uma educação e formação sólida. Silvia, acho que está sem som, desculpe. Agora sim. Não, continuamos sem conseguir. Não estou a ouvi-la. Eu não estou a ouvir. Não sei se... Eu também não estou. Eu também não estou a conseguir ouvir. Aqui verifico. Está com o microfone. Eu ainda não estou a ouvir, né? Também não consigo ouvir. O som está desativado. Se clicar lá em cima, está desativado. Sim, o microfone ele aparece-me aqui que está ligado. Mas não compreendo porque é que ele não está. É através de fones? Não. Mas eu ouço um barulhinho, eu não sei se é do meu Também dos meus fones, mas eu ouço um barulhinho, não é? Mas é capaz de ter uma ligação ou a componente toda de fones da parte áudio da Silvia, julgo eu. A Silvia usa o plano B, portanto, e está a dizer aqui que escreve no chat. Porque, entretanto, vocês podem dizer que é a componente da APQ que tornou o mute ao ensino superior, não é o caso? Não. Já agora aproveito, Jorge, um dos meus mentores é mesmo o Joaquim Azevedo e eu trabalhei de perto com ele durante 5 anos, foi meu administrador e ele falava do voo de borboleta. Eu gosto do termo do voo de borboleta, mesmo na componente, não é, de futuro, e é quase o aprender a aprender, não é? Aprender a aprender, que é algo que acho que não nos ensinam e eles deviam ensinar. Não, aquilo que o Paulo há bocadinho dizia é mesmo verdade. Se nós puséssemos os alunos a fazer perguntas em vez de responderem, os nossos filhos fazem questões, como diz o Eduardo Sá, os nossos filhos deixam de perguntar porquê. Eu sei, é isso mesmo. E é na escola e são as famílias, porque agora não chatei, agora não tenho tempo, nós andamos todos a mil à hora. E isso de facto é uma componente muito crítica. E as escolas, em vez de... Opa, desculpa, João, é que agora está aqui uma interferência estranha que eu estou a ouvir de fundo. Eu também, Silvia, eu retirei o micro, eu desliguei mesmo propositado agora o som, porque estava a haver assim um barulhinho de fundo, de interferência. Eu vou só, se não houver problema, vou... Pronto, exatamente, era isso que eu ia pedir. Deve ser mesmo alguma coisa que está a ligação que depois faz com que se ouça assim um ruído. Certo. Mas o Joaquim Azevedo tem um pensamento muito interessante. Eu gosto muito de... E fez uma obra com miúdos que ele dizia... Certo, e na componente do caminho profissionalizante e profissional que teve um papel decisivo até na nossa sistema de educação. Sim. Só para agora terminar, para vos dizer, eu uso muito isso e essa componente da pergunta, foi espetacular de Paulo, porque eu estou muitas vezes, desde lideranças, e é exatamente isso.
é que, por exemplo, eu trabalho muito a componente de vendas e a componente de vendas e negócio internacional, mas para vocês terem uma ideia, pá, chega que nós somos castrados, se me permitem a expressão, não é? Quase de deixar de fazer perguntas, não é? E é mais inteligente saber fazer perguntas do que propriamente dar respostas, não é? E eu prefiro, não é? Não sei se era Richard Feynman que disse, não é? Eu prefiro não é? Fazer perguntas de resposta difícil do que dar respostas que não possam ser questionadas. E é um bocadinho isto, não é? E aquilo de aprender, se vocês quiserem, eu também uso muito esta, que há três tipos de pessoas, não é? Há aquelas que, entretanto, não aprendem com os erros, porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. E mesmo na componente empresarial, para vocês terem uma ideia, eu sou muito crítico também sobre isso, que é a castração do erro. Isso também depois no módica de empreendedorismo e de intraempreendedorismo também tem muita coisa, porque nós temos a castração do erro dentro das próprias empresas, não permitir o erro. Não estou a dizer para aqui para fazer tolices, não é? Nem gestão de risco, não é por aí. Mas há três tipos de pessoas. É aquelas que, entretanto, aprendem com os erros, aquelas que não aprendem com os erros e há aquelas que podem eventualmente aprender com os erros dos outros. Epá, qual é a vantagem disso? É que aprendem mais rápido e fica mais barato. O grave é não aprender com os erros. Aí... Certo, eu sou brincalhão, que uso muito isso, que eu falo também para públicos e tal. Eu costumo dizer aos meus filhos, podes errar uma, duas, à terceira... Não é a mesma coisa 2 e 3 vezes, pá. Portanto, eu aprendo com o erro, não é? Sim, eu permito-te errar. Não vou dizer repetir o mesmo erro, outros erros podes, este não. Ou pelo menos devias aprender. Uma das grandes vantagens do ensino profissional, daquilo que vamos conhecendo, mesmo da nossa participação, lá dos fundos e não sei o quê, mas uma das grandes vantagens é de facto o modelo. Eu tenho questionado muito a questão pedagógica no ensino básico e secundário por causa do modelo. Aquilo que eu chamo de autocarro. A única diferença de uma sala de aula para o autocarro é que o motorista está virado para os passageiros. De resto, a forma é um autocarro. E, portanto, hoje, felizmente, já começam, portanto, os próprios miúdos vão exigindo, não é? Porque eles são muito irrequietos, mas já começam, mas é por isso que eles perdem a capacidade de perguntar porquê, porque eles no infantário ainda estão todos uns com os outros, a aprender uns com os outros, a brincar uns com os outros, e vão perguntando e vão desafiando-se uns aos outros e pedem aos educadores para ajudar. Depois chegam ali à escola primária, aquilo é, caramba, eu falo e tal, não sei o quê. Felizmente, nós ainda estamos, porque há coisas para mudar, eu costumo dizer, bem, eu não estou a dizer que está tudo assim, mas enquanto houver uma situação destas para mudar, eu vou continuar a dizer que ainda é preciso mudar. E, de facto, acho que é esse é o grande desafio, a Silvia escreveu ali, eu acho que é, de facto, esta grande capacidade deles poderem falar uns com os outros, resolver as coisas que é necessário, e isto é perguntando. Como é que nós conseguimos resolver um problema? É perguntar. Às vezes estamos a fazermos um filme de uma coisa, mesmo como adultos, fazemos um filme, vamos falar com alguém, colocamos a pergunta, damos uma resposta, e nós, afinal, não é tão complicado como eu pensava. Portanto, nem pedir ajuda muitas vezes também. Ao contrário, pedir ajuda. O que é que eu ia? Silvia, eu não quero eu não queria tentar talvez outra vez darmos aqui uma segunda oportunidade ao seu áudio para dar um ok, para dizer que sim. Não sei, ia tentar, eu depois tento repetir aqui a obter. Ou vou, porque a Silvia não tem neste momento som, não é? Portanto, essa necessidade, a Silvia tanto colocou, não é? Essa necessidade foi referida por vários CEOs, para que aos culpanos em 2019, todos referiram que o mais importante era desenvolver a capacidade de liderar, comunicar, resolver problemas e tomar decisões. E esse é o desafio para trabalhar desde mesmo o ensino básico. E também uma sociedade também que posso-vos dizer, eu também tenho 3 filhos e acho que também nós próprios nos últimos, não sei dizer também, porque vocês sabem muito mais do que eu sobre isso, mas de modo que como pai, não aqui como, mas de 20, 30 anos que nós também nos estamos a tornar demasiado protetores deles, não é? E esse protecionismo também não sei se está a ajudar a prepará-los para que seja isso o sucesso. É que uma coisa é o sucesso, outra coisa é ser bem sucedido, não é? O sucesso depende de cada um de nós, do que é que nós consideramos sucesso. Eu acho que é importante, e o Jorge falou também uma coisa porreira, que é mais importante, os resultados são importantes, mas é mais importante o progresso, não é? Do que propriamente os próprios resultados. E tinha ali uma, não é? Do caracol, não é? E acho que cada um de nós, isso é que é difícil, não é? Porque nós fazemos aqui standards, falar da gestão da qualidade, porque acho que cada um de nós tem um caminho, não é? É claro que é preciso, cada um de nós tem um caminho, não é? Desde que esse caminho esteja a produzir resultados, insiste, não é? Eu costumo dizer isso, muitas vezes. Olhem, eu acho que já vamos adiantados, não é? Com 1h30, é sinal que
independentemente da participação. Sílvia, peço-lhe imensa desculpa, mas acredito que seja tecnicamente mais daí do que nós, não é? Portanto, é só um caso, portanto, a amostra acho que é sua, e voltava a agradecer à Comissão Setorial 11 pelo vosso trabalho, muitas vezes não visível, parabéns. A APQ também agradece muito e está totalmente aberta que outro tipo de iniciativas da vossa parte basta-nos colocarem que estamos realmente muito abertos. Mesmo o próprio presidente atualmente da APQ também é professor, o Pedro Saraiva, não é? Portanto, também é de Coimbra, também a Silvia provavelmente conhece-o também. Portanto, é uma pessoa também que está muito ligada à componente em cima, agora também está ligada à Nova, portanto, tem muitas ligações, portanto, a parte toda também de universitária, é uma pessoa que também pensa sobre estes assuntos, é a componente empresarial também. Portanto, estamos muito abertos a tudo aquilo que vocês, entretanto, que nos queiram sugerir e que seja um desafio e que haja recursos e capacidade para isso há sempre e vontade há sempre. Estejam à vontade de nos colocar. E voltava também a agradecer a todos os participantes, todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir, todos aqueles, o Rui também colocou aqui uma questão, a todos vocês. Há uma frase também que eu uso, deixem-me também ter aqui algum, não quero ter protagonismo, mas é errar cedo e aprender rápido. Eu gosto muito desta também, portanto é errar cedo e aprender rápido. Não sei de quem é, portanto, desculpem se eu não estou aqui a referir um autor, eu não sei se alterei aqui também alguma coisa, mas eu também gosto de ser criativo aqui no processo. Um abraço grande a todos, obrigado Vanessa também pela tua ajuda, pela tua colaboração, obrigado à PQ e amanhã estaremos no colóquio, espero ver-vos, se vocês tiverem essa oportunidade, claro, espero ver-vos por lá e estejam à vontade de qualquer questão, de interagirem comigo, eu estou totalmente disponível do que necessitarem. Um abraço grande.